Olha só, olha para mim aqui, amigo de Deus. Se falar mal de você, está falando mal de Deus. Se perseguir você, está perseguindo Deus. Se levantar contra você, está se levantando contra Deus. Se tocar em você, está tocando em Deus. Quem toca no amigo de Deus, toca em Deus. Quem rejeita o amigo de Deus, rejeita Deus. Cuidado com quem é amigo de Deus, porque Deus cuida, Deus protege, Deus zela. Então seja amigo de Deus. Eu me lembro de uma irmã, amiga de Deus, ouvinte da rádio. E um dia ela mandou uma mensagem para mim: Bispo Paulo, ora por mim. Aí eu falei: amém, serva de Deus. Ela falou assim: meu marido puxou uma arma para mim, colocou um revólver na minha cabeça e disse que ia me matar. Pegou o meu rosto, passou no assoalho do carro, e a irmã ficou muito desesperada. Aí eu falei para ela assim: tenha calma, a senhora é amiga de Deus. E o homem continuou perseguindo ela, ameaçando de morte, tentando contra a vida dela. E eu falei: tenha calma, a senhora é amiga de Deus. Deus usou profetas para esse homem, deu oportunidade a ele, mas ele não se converteu e não se arrependeu. Deus foi lá e permitiu que ele descesse à sepultura. Porque quem toca no amigo de Deus está tocando em Deus. Quem fala contra o amigo de Deus, você sabia que Deus mata pelos seus amigos? Ele disse assim: eu dou a vida, mas eu tiro a vida também. Você já viu Deus matar porque tocou no amigo dele, irmãos? Pois Deus mata quem toca nos amigos de Deus. Você sabia disso? Deus pega de jeito quem toca nos seus amigos. Deus falou para Faraó: eu vou lhe pegar, Faraó, porque você tocou nos meus amigos. Ei, você que é amigo de Deus, que está aqui essa manhã, fica tranquilo. Se estão te perseguindo, estão perseguindo a Deus. Se estão falando de você, estão falando de Deus. Se levantaram contra você, se levantaram contra Deus. Não toca no amigo de Deus, não fala do amigo de Deus, não persegue o amigo de Deus. Porque quando persegue o amigo de Deus, Deus fala assim: está perseguindo a mim. Mas como me tornar um amigo de Deus? Essa amizade não começa do dia para a noite, não é de uma hora para outra, porque Deus possui as suas restrições. E obviamente, é claro, que apesar de todo mundo dizer que é amigo de Deus, no fundo, e em verdade que nem todo mundo é amigo de Deus. Mas não porque Deus não queira ter amizades, porque para ter amizade com Deus é preciso ter algumas características, é preciso entender algum processo. Vamos em Êxodo capítulo 3, não abra por favor, para não perder o raciocínio. Que quando Deus chama Moisés, ainda Moisés não tinha um relacionamento e nenhuma amizade com Deus. Então a primeira coisa que Deus diz a Moisés é: não te achegues para cá. Então Deus coloca limites. E depois Deus diz a Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Ou seja, Deus está dizendo: ainda não é chegada a hora de aproximação. Ao longo que você vai andando, caminhando, ao longo que você vai se aproximando de Deus, então você vai aprendendo a desenvolver um relacionamento com Deus, e Deus vai te trazendo para perto, e você vai se tornando amigo de Deus. Você vai confiando em Deus, e Deus vai te dando confiança, e você vai andando, vai confiando, e você vai prosseguindo. Porém nem todos têm amizade com Deus, e não é porque Deus não quer que esses estejam, porque a vontade de Deus é que nós que somos discípulos, servos, nos tornemos os seus amigos. Então já quero dizer para você que está aqui essa manhã: não fique triste se você ainda não é amigo de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é fazer de você amigo dele, é tornar de você íntimo dele. Então se você estiver preparado para ser amigo de Deus, eu acredito que você vai sair daqui hoje convicto, com a certeza que é possível ser amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus, e Tiago capítulo 2 verso 23 vai dizer que Abraão não tinha fé somente de palavras, mas tinha fé de quê? Obras. Porque Paulo vai dizer que só basta crer, mas
Mas Tiago vai dizer que não é só crer, que tem que crer e viver. E aí Tiago vai contradizer Paulo quando diz que a obra, a fé sem as obras, ela é o quê? De contrapartida, Paulo diz, somente crê e será salvo. Mas Tiago diz, tem que crer e praticar. E Tiago vai citar Abraão, no capítulo 2, o verso 23, dizendo: Abraão não só acreditou, mas Abraão também praticou. Abraão não era só crente de palavras, mas Abraão era crente de atitude. Não adianta ser crente de palavra, não adianta ter a nomenclatura de servo de Deus, a nomenclatura de amigo de Deus, mas as obras é de inimigo de Deus. Não adianta dizer que é amigo, mas viver como inimigo. Não adianta dizer que é próximo, mas viver como quem está longe. Tem que viver e tem que praticar, tem que falar e tem que praticar, tem que dizer eu sou amigo de Deus, mas verdadeiramente ter uma vida com Deus. Alguém para dar glória aí essa manhã? Gênesis capítulo 12. Não precisa você abrir. Vai iniciar a história de Abraão, biblicamente falando. Mas obviamente há todo um contexto histórico por trás da história de Abraão. E Gênesis vai nos remeter logo a Abraão, já em uma certa maturidade de idade. Mas existe a história por trás da Bíblia. Porque como disse João, se fosse contar tudo o que Jesus fez, não haveriam livros na terra que viesse caber todos os seus feitos. A história dos judeus, dos hebreus, conta que Abraão ainda é um adolescente. O seu pai idólatra, ele possuía uma loja de vender imagens de escultura. No ano de 1958, após a fundação do mundo, contemporâneo de Nimrod, viveu Abraão. Abraão tomava conta da loja do seu pai. Mas ele, olhando para aquelas imagens de escultura e para os vários deuses que havia ali, Abraão se questionava e dizia: esse Deus tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. E Abraão via o seu pai e os seus irmãos se dobrando diante das imagens, e ali o pai de Abraão obrigava todos os seus filhos se dobrarem diante das imagens, e era uma prática da época. Mas Abraão não via aquelas imagens fazer nada, e essa insatisfação, essa revolta foi brotando no coração de Abraão. A terra não buscava a Deus, a terra não adorava o Deus verdadeiro, a terra, ela queria ver para crer. Então os homens criaram as suas imagens, os seus ídolos, os seus deuses. Certa feita conta a história que o pai de Abraão saiu e deixou ele na loja. Abraão pegou um pedaço de madeira e saiu quebrando, pastor Charles, todas as imagens que tinha na loja. Mas restou uma imagem. E essa imagem que restou tinha cerca de 1,5 metro de altura. Abraão pega o pedaço de madeira e coloca nos braços da imagem, que está assim, ó. Aí Abraão coloca um pedaço de madeira na imagem, e o pai dele chega e diz: Abraão, o que foi que aconteceu aqui na loja? Ele disse: meu pai, o senhor não sabe, essa imagem aqui, ó, pegou esse pedaço de madeira e saiu quebrando todas as imagens que estavam aqui. Aí o pai de Abraão olhou para ele e falou assim: meu filho, é impossível, porque as imagens não fazem nada. Aí Abraão olhou para o pai dele, tem gente que já pegou aí, ó. Abraão olhou para o pai dele e disse assim: meu pai, se essas imagens não têm poder de fazer nada, por que que o Senhor se prostra diante dela? Por que que o Senhor adora ela? Por que o Senhor pede alguma coisa para ela, meu pai? O Senhor não está vendo que tem alguma coisa errada nisso? O pai de Abraão ficou encucado com aquilo. O rei da época era Nimrod. Pegou Abraão e levou para Nimrod e disse: rei, aconteceu isso. Olha o que aconteceu. Quem é o Deus verdadeiro? Aí Nimrod disse: Abraão vivia na terra de Ur dos caldeus, e a palavra Ur significa fogo, e havia uma prática de lançar no fogo aqueles que desobedeciam o rei. Então o rei disse assim: vamos saber quem é o Deus verdadeiro. Vamos lançar Abraão no fogo. E se o fogo não queimar Abraão, vamos entender que o Deus dele é verdadeiro. Pegaram Abraão, lançaram Abraão no fogo, mas Abraão saiu ileso do fogo, intacto do fogo, porque Deus guardou
Deus salva do fogo, assim como Deus te livra do fogo das provações. Alguém para dar glória a Deus aqui essa manhã. E Abraão sai com seu pai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. O seu pai e a sua família. E em Harã, Abraão se torna um pregador da palavra. E ele